Shalom, shalom. Estamos iniciando mais um momento juntos, mais uma aula, mais uma oportunidade para ampliarmos o saber, crescermos didaticamente, pedagogicamente, teologicamente, dentro do contexto do aprendizado a partir da temática que estamos inseridos nessa proposta pedagógica e teológica desse assunto que nós estamos tratando, que vem a ser a teologia bíblica do Novo Testamento, dentro dessa proposta de especialização no Novo Testamento. Hoje, falando sobre ainda dando a continuidade às videoaulas sobre o apóstolo Paulo, sobre a teologia paulina, sobre o prospecto teológico paulino inserido didaticamente, teologicamente, dogmaticamente dentro das suas epístolas. Nós, antes de entrarmos detalhadamente na questão epístolas, na epistolografia, dando continuidade ao assunto que nós já demos início em aulas anteriores, não é? E hoje, indo a partir de Romanos, tendo em vista que nós estamos seguindo uma ordem cronológica, ascendente nem descendente das epístolas, mas de uma forma alternada, trabalhando segundo a sincronia de propostas temáticas inseridas dentro das cartas, nós vamos então tratar sobre um aspecto multidisciplinar e transversal nas cartas paulinas, que é o tema o mundo, a era e o cosmos presente, tá? O mundo, a era e o cosmos presente, essas três temáticas e perspectivas dentro do contexto de cartas paulinas, dentro do contexto da epistolografia paulina. O desdobramento da doutrina paulina, da teologia paulina, né? Ele vai exigir de nós, antes de tudo, uma percepção dentro do que temos de mais profundo exegeticamente, pelo qual o mundo e o homem, ou seja, o cosmos e o antropo, tá? Caíram em pecado e carecem agora da redenção revelada em Cristo, tá? E aí Paulo vai apresentar e vai desenvolver na sua teologia uma análise mais extensa, vamos dizer assim, da questão pregação e estrutura fundamental da pregação, dentro do contexto da doutrina de Paulo sobre o pecado, como uma orientação primária, tá? Pelo ponto de vista individual e pessoal, mas também coletiva no aspecto de visão histórico-redentora, tá? Uma indicação óbvia que nós podemos logo perceber nesse aspecto é que logo de início, como o Paulo fala repetidamente, de uma forma, vamos assim, consecutiva, né? E até de forma resumida, sobre o contexto de vida antes e fora de Cristo e do modo da existência humana dentro desse contexto de vida. Paulo também vai trabalhar a aplicabilidade e a particularidade da ideia de mundo, do cosmos, tá? No aspecto de como esse mundo e como essa era presente, ela está inserida no contexto das ideias, das propostas, do pensamento histórico redentor de Paulo, a partir do que ele vai considerar também o cosmos. Cosmos esse no sentido mais espacial e num sentido mais temporal, espaço e tempo, ambiente e tempo, contexto em que o ser está inserido, tá? Que o ser está se situando nesse todo o universo, que aí vai ocorrer o fato pecado, o fato da queda, o fato da impunidade e da corrupção. E constitui isso aí uma descrição totalidade do transcurso vida e vida sem redenção, dominada, conduzida pelo pecado e fora de Cristo. E esse então vai ser o caso, muitas das vezes, quando se trata de Gálatas 1,4, que Cristo a si mesmo
se entregou para nos livrar deste mundo perverso, mas também lá em Efésios 2:2, quando está tratando sobre a igreja, na descrição da igreja que não anda segundo o curso deste mundo, né? Ou que seja, que não está inserida nesse contexto corruptivo ou corrompido do cosmos, tá? E esse mundo, ou essa era, ou esse aion, tempo presente, tem a conotação de um contexto de vida e domínio determinado e conduzido pelo pecado. Então, o apóstolo não para nessas qualificações gerais, mas as explica com mais detalhes, especialmente com relação à questão mundo, com a questão em relação a poderes do mal, a potestades, a principados, a hostes infernais, e aí ele vai relacionar isso a sofrimento, a morte, a catástrofes, a caos, não é? E lá em Gálatas 1:4 ele vai chamar isso de perversidade do mundo, ou mundo em estado de perversidade, né? E ele vai aferir que o mundo está nesse estado de perversidade. Vai lá em Colossenses inserir o título Império das Trevas, né? Esse adjetivo Império das Trevas para o cosmos, vai adjetivar como Império das Trevas. Em Efésios ele vai colocar questão de mundo conduzido por principados, potestades, que atuam no ar, ou seja, que estão inseridos nesse contexto cósmico. Então, o mundo, em sua unidade, em sua totalidade, está inserido em um contexto de poderes do domínio, de poderes demoníacos, que ele vai chamar de anjos, principados, potestades, anjos decaídos, principados, potestades, dominadores deste mundo, regiões celestes, Deus desse século. Então nós vamos ver uma série de terminologia, jogos de palavras, né, que ele vai trabalhar para aferir, contextualizar a sua proposta teológica, o seu pensamento e a sua perspectiva referente ao cosmos, mundo e o tempo em queda, o tempo em defraudação, o tempo em ataques de esferas malignas, tá? O mundo absorvido por esse contexto, que o mundo no sentido de cosmos, e aí ele vai de encontro com a teologia joanina, que também vem a compreender e aferir mundo com cosmos, tá? E vai colocar tempo, o aion, como sentido de era, de espaço, espaço temporal, aonde está acontecendo as situações, as circunstâncias, os momentos, os eventos, em que esse circunspecto de mal se faz presente. Tá? Outra coisa que nós podemos também pensar e que temos que pensar, que não há dúvida que em Paulo essa subordinação de mundo, tá? e poderes espirituais demoníacos, ele não vem de uma dualidade original entre Deus, mundo, ou entre Deus e potestade, mas ela vem dentro de uma proposta céu, terra, principalmente numa proposta de tronos, domínios, principados, potestades, que foram criados em Cristo, e assim como também foram conquistados e reconciliados, ou seja, pacificados nele, como está lá explicitado na carta aos Colossenses 1:16, 2:15, 1:20, tá? E também foram conquistados e reconciliados no sentido de pacificação e no sentido também de pertencimento à criação de Deus, como está lá em Romanos 8:39, e mesmo em a sua atividade como adversários de Deus e de tiranização, de tirania dos homens, estão sujeitos a Deus. Então, o que ele quer dizer com isso? Olha, mesmo com toda rebelião, surgiram de um ato criativo, surgiram de uma esfera de criação, corromperam-se, estão degradados,
e estão em estado de debilidade e pecado. Porém, não deixam de estar sob uma subordinação, sob um domínio. E podem sim ser destruídos, desfeitos a qualquer momento. Por quê? Porque são império de trevas, de império derrotado, destruído, vencido. Pelo quê? Pelo poder supremo, superior de Cristo, através de sua morte, que leva à sujeição todo o mal. Tá? Toda vamos assim, a atuação maligna, tá? Toda a intervenção maligna, toda a estratégia do mal. Semelhantemente, esses poderes não têm controle original. Tá? Então, se eles não têm controle original, como propõe Paulo, também eles vão ter uma outra questão, que eles não podem aferir um controle sobre o mundo. Por quê? Porque o mundo é criatura de Deus, é uma criação de Deus, não é? Então, o cosmos, o universo pertence a Deus. Tá? E nesse sentido, o domínio dessas potestades, que quem determina a forma como Paulo vê e como Paulo aplica esse mundo presente, são justamente a ausência de valor e sentido a qual toda essa criação, gemendo e esperando ansiosamente por redenção, está sujeita. Então, Paulo está priorizando e enfoca que é a redenção que vai sujeitar no aspecto implícito, direto e indireto, toda essa malignidade. Por quê? Porque a redenção pode vir a abstrair todo esse mal com a sua causa e efeito, com a sua consequência, com os seus resultados, com os seus impactos, tá? Em outras passagens também, além dessas que nós já citamos, de Romanos, de Colossenses, de 1 Tessalonicenses, de Timóteo, né? Paulo também vai falar de Efésios e de Gálatas. Paulo também vai falar sobre que nada pode separar-se do amor de Cristo, como Romanos 8, 31, 8, de 31 a 35, de que nada pode vir a abstrair o homem da presença de Cristo sem ele ter o poder de resgate. E esse, na redenção, assim como a morte é seu último inimigo, então o que? A morte é o último inimigo do homem, é o pecado que é utilizado para causar essa morte. E esse fato de haver caído sob o poder do pecado é que Paulo vai dizer que o mundo está absorvido por esse mal, por essa queda, por essa consequência, por essa situação. Tá? O cosmos, então, que é o mundo na perspectiva do pensamento paulino, deu costas para Deus e se tornou rebeliado, ou tornou-se uma rebelião. Efetivou-se no aspecto de rebeldia, tornando-se um mundo rebelado. Tá? E a humanidade então veio tornar-se depravada, e isso é enfatizado por Paulo em Romanos, não só em Romanos, como também em Coríntios, tá? A depravação. E assim os crentes são redimidos deste mundo perverso, como Paulo vai enfatizar em Gálatas, para que o cosmos que foi crucificado não são mais eles considerados vivendo no mundo, como Paulo vai enfatizar que a partir da redenção e a partir da absorção da redenção no ser, então eles são considerados, como Paulo declara em Colossenses, que não estão mais absorvidos e vivendo nesse contexto de mundo decaído. Tá? Porque o mal não tem mais domínio sobre eles. Tá? O pecado ou toda a esfera do mal que opera no mundo não lhes pode mais dragar, destruir, porque eles já foram redimidos.
já foram absorvidos pela redenção. Então fica evidente nesses e em outros muitos pronunciamentos de Paulo que a ideia proposta por Paulo a respeito de mundo é justamente como um contexto de vida autônomo, contrastado com Deus e seu reino, e portanto pode aparecer isso num sentido personificado como sendo o único objeto de pecado humano e depravação, o mundo não reconhecendo a Deus. Mas esse mundo resiste então à sabedoria divina, em sua tristeza, e não tem perspectiva alguma por resistir à sabedoria divina. Mas através do pneuma, do espírito mundo, espírito decadente, é que o poder determinante do pensamento e das ações dos homens se torna corrompido e vem a opor-se a Deus, como está lá em 1 Coríntios 2, o 12, o príncipe deste mundo cegando os olhos da humanidade, tá? Então, nessa concepção de cosmos, que em princípio determina como Paulo vê a natureza humana fora de Cristo, por certo faz uma diferenciação em Romanos 11, quando ele faz aquele paralelismo entre Israel e o mundo. Contudo, quando é dito em Romanos 3,19 que todo mundo é culpável, então todo mundo está em queda perante Deus, todos os homens, tanto judeus quanto gentios, são incluídos sem distinção nesse contexto paulino, pertencendo ao mundo, que significa ser absorvido pelo pecado, participante do pecado e experimentando julgamento pelo pecado. Tá? Para Paulo, portanto, o pecado não é primeiramente um ato individual ou uma condição a ser considerada isoladamente, mas sim um modo supra-individual de existência do qual se compartilha por meio do simples fato de se fazer parte do contexto de vida humana e do qual se pode ser redimido ao ser levado para dentro de um novo contexto de vida revelado em Cristo. Tá? Essa universalidade do pecado, da carne e essa em Adão, também é uma outra proposta que Paulo vai trabalhar, tanto em Romanos, principalmente até na carta aos Romanos, para falar sobre a natureza humana. Essa natureza humana agora contaminada pela corrupção do pecado. Isso é um tema bem abrangente da soterologia paulina e ramartiologia paulina expressa na Epístola aos Romanos. A Epístola aos Romanos, que Paulo trabalha uma soterologia até processual, apresentando as etapas e os sentidos aplicativos dessas etapas e como essas se desenvolvem no contexto soterológico e na perspectiva teológica que Paulo empreende para a sua soterologia. Então, nesse contexto, é importante considerarmos que Paulo, ao enfatizar essa ramartiologia, essa doutrina do pecado, ele está expondo para preparar o pensamento e a sua perspectiva no âmbito soterológico. Tá? Uma outra questão também é que Paulo vai fazer um tratado em Romanos da essência do pecado no sentido antropológico e teológico, no sentido humano, da natureza humana, com as suas debilidades, e no sentido teológico, com a amplitude da restauração, da redenção e do plano salvífico e soterológico de Cristo em ação para redimir, resgatar e reconciliar o homem com Deus ou a humanidade decaída com Deus, tá? Então essa é uma abordagem antropológica, uma abordagem teológica e tem um sentido sociológico quando nós olhamos para o mundo em queda e uma sociedade absorvida por uma corrupção, tá? Pelo mal e por uma circunstância de corrosão e corrupção moral. Principalmente da queda moral, da imoralidade que opera no mundo e que causa uma devassidão ética, uma devassidão moral, e que Paulo vai apontar isso como consequência
do pecado e da desestabilidade moral e até, vamos dizer assim, psicológica do homem devido à sua apatia para com a intervenção e com o poder da sabedoria divina. Tá? Então isso é uma questão muito bem enfatizada por Paulo, bem trabalhada por Paulo dentro da epístola de Paulo aos Romanos. Outra questão também que nós queremos inserir e trabalhar ainda dentro da perspectiva de Paulo, que já falamos na questão pecado, na questão de corrupção do homem, também que eu quero trabalhar aqui é a questão também da ação que Paulo propõe concernente a essa restauração, a essa recuperação que acontece a partir do coração. Tá? Que para Paulo esse conceito de coração, que é relacionado ao tema grego, ao termo grego cardia, que está ligado justamente com a maneira muito próxima ao de naus de mente, de sentimento, de pensamento. E aí por isso que muitas pessoas relacionam coração com sentimento e aí fazem até um certo neologismo, né, concernente a isso. E aí isso vai surgir justamente por causa da perspectiva que Paulo empreende para essa questão do conceito cardia ligado muito com a proximidade a naus, que seria para a mente, tá? Para o aspecto mente, tá? Então, no Novo Testamento e na sua totalidade, para Paulo, o coração também denota um conceito de ego humano, de pensamento, de afeições, de aspirações, de decisões, tanto no relacionamento do homem com Deus, como com o mundo ao seu redor. E isso é um aspecto da percepção judaica, que dentro do contexto do judaísmo, o coração, as partes interiores do homem tinham esse sentido também referente a aspectos sentimentais, tá? Em termos teológicos, então, o termo coração, cardia, vai denotar um homem em sua qualidade religiosa e moral. Por essa perspectiva que nós vamos ter o entendimento de coração no sentido de que naus, mente, entendimento, percepção, concepção estão unidas com coração, com sentimento, tá? E aí é algo dual, mas algo dual que tem um sentido conectivo nessa proposta que Paulo está empreendendo. E por essa perspectiva, até que de entendimento, de perspectiva de pensamento, de sentimento empreendida ao coração, a conversão ela vai ocorrer no sentido que Paulo corrobora em Romanos, justamente no coração. O Espírito trabalhando no coração do homem, como está lá em Romanos 2,5. Apesar de não se encontrar isso um aspecto delimitado de exatidão, pode-se dizer também que o coração é mais inclusivo do que naus, do que pensamento, do que mente. Ele tem uma inclusão muito maior na teologia paulina do que a mente. Então vai referir-se no sentido último ao ego, tá? No sentido peculiar e último ao ego, ao pensamento humano, ao sentimento humano, e aí vai no sentido correlato a afeições, aspirações, paixões, desejos que habitam no coração e surgem dele. Outro aspecto também que nós temos que pensar, que é de importância particular e singular nesse assunto de coração, que o coração ele está ligado ao entendimento para até apresentar como o homem está próximo a Deus e como o coração concede essa proximidade do homem com Deus, faz esse religar, essa comunicação, faz esse transcender e imanecer, tá?
transcender a Deus e Deus emanar ao homem, no sentido de imanência e transcendência, tá? Outra questão também que Paulo vai colocar aqui, que, né, é bom nós ressaltarmos, é a questão alma e espírito. Como Paulo trabalha alma e espírito? Alma no sentido de psique, o termo aplicado para alma, psique, e o termo aplicado para espírito, pneuma. Então, esse psique, no sentido ou no modo do grego helenista, do grego da helenização, aquele grego mais clássico, está tratando, no âmbito até filosófico, o homem imortal. Tá? Esse distinto até do aspecto de soma do homem físico, o homem imortal, que nem denota o espiritual como sendo distinto do material. Isso não está querendo valer uma separação do soma, do homem material, antropo, do homem espiritual, psique, tá? E essa questão alma e espírito, essa ambivalência, essa dualidade, ela fica mais evidente nos conhecimentos ou nos textos pronunciados por Paulo em 1 Coríntios 15, 44, quando está falando sobre a questão escatológica paulina, tá? E que Paulo vai colocar primeiro o homem, ou seja, o primeiro homem qual? Adão, como a alma vivente, em contraste com Cristo, que é o Espírito vivificante, tá? E aí ele vai falar do corpo natural, soma psicon, tá? E também semeado esse soma psicon em fraqueza, na corrupção, distinguindo do corpo espiritual que será ressuscitado, significando nesse caso claramente a vida natural e terrena, que não tem subsistência em si, mas encontra-se sujeita à morte e à destruição, e ela é usada muitas vezes como sinônimo carne e sangue. Até porque Paulo vai trabalhar muito isso no versículo 47, versículo 50, lá em 1 Coríntios 15, em conformidade com a proposta do homem natural, com o homem espiritual, com as coisas compostas e preparadas e efetivadas pelo Espírito de Deus na vida deste homem, tá? Daí entra o soma psicon, tá? E uma outra questão também é que o físico e o carnal encontram-se, portanto, muito próximos um do outro nessa passagem de 1 Coríntios 15, tá? E até no sentido em que ambos vão denotar o homem em seu caráter limitado e a humanidade em contraste com as possibilidades e realidades divinas de um outro modo. O físico e o psique não são em si uma desqualificação, exceto por Sarx, o termo não tem o significado pleno do homem natural, tá? Mas em seu pecado afasta-se de Deus, mesmo quando não é visto, em contraste com a questão pneuma, dado por Deus, ou seja, espírito dado por Deus, que ele vai descrever que o homem em sua vida natural, especialmente em sua debilidade, em sua naturalidade de corrupção, e de acordo com a sua existência natural e a sua existência espiritual, fica aparente em particular essas combinações unidos de alma, uma única mente, como está lá aferido e indicado em Filipenses 2:2, e de igual sentimento em um único espírito em Filipenses 2:20, e animado, alegre, regozijante em Filipenses 2:19. Então essa aferição, essa sincronia, ela é muito esclarecida, visível, perceptível lá na epístola aos Filipenses. E aí Paulo vai falar ainda de pneuma num sentido muito parecido com psique. Tá? Aí o espírito vai estar referido à mente, ao sentimento do psicológico humano. E pelo menos na medida em que se refere ao espírito humano e não ao espírito de Deus, aos crentes, aos cristãos, como normalmente é o caso quando ele fala do pneuma. Assim como psique, pneuma, denota o homem em sua existência natural, abordado de dentro para fora,
essa evidência mais clara dessa afirmação certamente é o uso paralelo de pneuma em 2 Coríntios 2,13, que não vai ter um sentido mais aplicativo de sarx, como está lá em 2 Coríntios 7,15. E aí sim que surge uma antítese entre pneuma e sarx, ou seja, espírito e carne, carne e espírito, tá? Uma dualidade, tá? Em ambas as ocasiões, trata-se também simplesmente do homem em sua condição natural, que pode ser denotado tanto por espírito como por carne. Aqui, às vezes, nós vamos ver também que não há nenhum traço do espírito como um princípio divino suprassensual inerente ao homem, mas suprassensorial. Tá? E outra coisa que eu também vou colocar e acrescentar, que Paulo diz em outras passagens, que a graça de Cristo seja como o vosso espírito. Então ele relaciona a graça ao vosso espírito, ou seja, ao vosso pensar, refletir. Tá? Quer dizer no mesmo sentido que convosco, com todos, no sentido coletivo, tá? Saindo do singular para o plural. Não significa nada além do homem em sua existência natural e interior. Portanto, quando é dito lá, vamos supor, em 1 Tessalonicenses 5,23, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor. Ela vai se tornar bem provável que não deva se pensar aqui numa recepção ou num aspecto, um prospecto tricótomo, no qual as três partes podem ser claramente distinguidas entre si dentro do homem, e na qual o pneuma denota uma área mais elevada da vida, separada do sarx e separada do soma. Tá? E outra questão também, que nós vamos ver que devemos sim tratar aqui de um modo de expressão plerófrico. O que quer dizer plerófrico? Talvez tradicional, no qual a vida interior do homem ela é denotada de duas formas diferentes, mas a qual não se pode atribuir nenhum significado psicológico ou antropológico particular. Paulo então vai falar do homem interior não apenas de uma única maneira. Para isso ele vai usar a palavra alma bem como espírito, sem que essa seja sempre possível distinguir entre elas no sentido técnico. E no tocante ainda a questões ou aos dois sentidos diversos e diferentes, sabe? Que sobre questões, por exemplo, da corrupção que opera na existência humana e da representação da generação da vida, como Paulo trata lá em Romanos 1 e Efésios 4, anteriormente ele retrata que isso vai servir para demonstrar a partir dessa corrupção radical, mas também da manifestação clara e evidente da ira divina e dessa natureza específica dessa corrupção suprimida de uma maldade e que ou seja, o processo de revelação de Deus pode então extrair todo esse mal implícito e inserido no naus, na mente, e no cardia, coração. Aí ele trabalha a questão mente no sentido de psicológico, de sentimento, consciência, e coração no sentido de receptor dos sentimentos ruins que estão operando na mente, ou seja, na consciência desse homem, tá? E aí uma outra questão também que nós vamos ver, que esse tratado que Paulo faz, ele na verdade ele amplia muito mais essa percepção sobre o âmbito da ramartiologia, tá? Do âmbito da ação ramartiológica em direção à provisão da salvação e da extensão e dimensão da salvação na perspectiva soterológica de Paulo. Agora,
saindo desse processo das perspectivas e pensamento cosmos, aion, tempo e também pecado, homem. Vamos trabalhar agora focando, como já expomos Romanos, e já até fomos fazendo uma interligação de Romanos, num diálogo epistolar com outras epístolas, vamos nos concentrar agora em Colossenses, onde Cristo é apresentado de uma forma proeminente no cosmos e na história, e Paulo vai trabalhar ali uma explicitação de uma defesa cristocêntrica e apologética, tá? De uma apologética cristocêntrica sobre a proeminência de Cristo no cosmos ou no universo e na história. Até para defender deidade, defender divindade e também ressaltar a superioridade, supremacia de Deus na sua intervenção no cosmos e na história, como sendo ele o progenitor e o arquiteto do cosmos e, claro, a gênese da história e a fomentação e condução da história, não no sentido só humano, mas no sentido social, temporal e universal. Tá? Paulo vai trabalhar então na sua carta aos Colossenses um tratado histórico, filosófico da pessoa de Cristo. Tá? E nessa literatura de Colossenses, ele vai fazer um confronto ao pensamento do gnosticismo, ao pensamento do judaísmo, concernente à pessoa de Cristo, algumas indiferenças, algumas incontestações que esses dois segmentos possuem, e aí Paulo vai fazer um confronto para indicar a preeminência de Cristo no universo e nos seus propósitos históricos dentro da criação, dentro da universalização do ser e dentro do aspecto histórico. E aí nós vamos ver a prioridade de Cristo sobre o universo, a prioridade de Cristo sobre os propósitos humanos e sobre a história do ser humano e sobre a história no sentido do universo. Ah, então, a epístola ao Colossenses seria uma epístola historiográfica e filosófica no sentido de uma ampliação apologética, de um tratado apologético, de uma ampliação apologética, de ampliar a percepção de uma defesa da ação superior de Cristo no cosmos, superior de Cristo no universo, superior de Cristo na história, como sustentação histórica e sustentação espiritual do homem, como sendo a fomentação na história humana e a fomentação na história do universo. E aí Filemão Paulo vai tratar agora uma carta singular no aspecto social e vamos dizer assim, no sentido socioprofissional, não é? No sentido de questões, vamos dizer assim, do racismo e do preconceito das classes superiores para as classes inferiores, que Paulo, Pedro e Tiago estão tratando, porque havia muito essa questão dos preconceitos e das rejeições das classes superiores para classes inferiores, dos patrões para os seus empregados, dos poderosos, dos donos de terra para os seus escravos. E aí Paulo vai fazer o tratado a Filemão para fazer ali um tratado de o que vem a ser e como deve ser
na concepção cristianismo, na concepção religião, na concepção vidas salvas, redimidas e inseridas na igreja, no contexto eclesiológico e eclesiástico, essa comunhão, esse relacionamento, que não há diferença social, que não há diferença de posição e de hierarquia social, mas todos são um e estão arraigados no mesmo amor, na mesma comunhão, no mesmo entrelace da profunda transformação e de mudança convencional social romana que Paulo está colocando agora, que deve haver uma mudança nessa concepção, uma mudança nesse pensamento social de um certo preconceito, de uma visível rejeição, de uma visível opressão das classes superiores para as classes inferiores, no sentido de domínio, no sentido de poderio, no sentido de oprimir, de sujeitar aquele que está numa condição inferior. E aí Paulo vai ressaltar que essa circunstância em Cristo não existe, que essa situação em Cristo tem que ser abstraída, que essas... Então, surge aí em Filemão até uma teologia, que seria a teologia do pedido, a intervenção de Paulo a Filemão pela pessoa de Onésimo. Tá? E aí, Tilma vai colocar aqui, ó, alguns intérpretes dizem que tudo isso é uma tentativa de Paulo passar-se por magnânimo enquanto está manipulando Filemão para que esse age exatamente como ele quer. Além disso, a carta deve ser lida perante a igreja que se reúne na casa de Filemão, e Paulo diz a Filemão que planeja visitá-lo em breve. Nessa circunstância, quão livre seria Filemão para ignorar os desejos de Paulo? Paulo expõe então definitivamente seus sentimentos verdadeiros, quase no fim da carta, como ao mencionar a obediência de Filemão. Ou seja, Paulo quer levar, coagir, instigar Filemão a uma mudança de atitude. Por quê? Porque quando Paulo lá vir a estar com ele, quer encontrar um novo Filemão, um Filemão que agora compreende que o Onésimo não é um escravo que ele pode subjugar, mas é um irmão dele em Cristo. Pertence à mesma família que ele pertence e está na mesma posição que ele está, porque em Cristo não existe essa diferenciação social e não existe essa antipatia social e essa questão de uma hierarquia social e de uma subjugação que está implícita da prática ou da parte de Filemão para com Onésimo. Tá? Uma outra questão também, trabalhando a proposta paulina, nós vamos ver que Paulo também vai enfatizar, antes de nós entrarmos nas suas cartas pastorais, hoje vamos ainda olhar a questão da luta ou do empenho de Paulo pela questão unidade e uniformidade. E esses dois sentidos, unidade e uniformidade, em Paulo, tem um sentido de comunhão, tem o sentido de estar unidos, estar tendo uma afinidade, uma intimidade, sendo um só corpo, tendo esse sentido de unidade corpórea no aspecto da igreja, como ele frisa lá em Efésios. E a eclésia, a igreja, tem que ser, ele aplica esse contexto corpo, soma, no sentido não material,
mas no sentido psique, de pensamento, um pensamento de unidade. E no sentido pneuma, no sentido espiritual, de uma unidade espiritual, de uma unidade física, de uma unidade material, de uma unidade no sentido de todos serem iguais e terem o mesmo valor e estarem no mesmo sentido e serem participantes de um corpo uno, de um corpo uno e uniforme, onde há uma sincronia e uma uniformização de ações e cada um tem o seu contributo e todos juntos formam um corpo e são conduzidos pelo corpo e pela cabeça que conduz o corpo, e esse corpo também Paulo considera depois como um edifício, e um edifício bem ajustado, ou seja, bem administrado, bem conduzido, aí vai crescer em edificação, em construção e ampliação e sustentação para o Senhor. Tá? Uma outra questão para nós concluirmos a aula hoje, que eu ainda quero acrescentar dentro da perspectiva paulina, é que Paulo também, irmãos, e aí ainda vou ressaltar uma outra questão que seria da antropologia paulina. Paulo trabalha muito a questão do homem natural, tá? E fazendo um paralelismo do homem natural com o homem espiritual. Romanos 7 é o capítulo não só o capítulo da Epístola aos Romanos, mas o capítulo central do paralelismo homem natural, homem espiritual, dentro da perspectiva e do pensamento paulino. Seria ali o Romanos 7 um compêndio da antítese e do paralelismo entre o homem natural e o homem espiritual, no sentido de como é que são as reações, concepções a esse confronto espiritual, e aí ele relaciona com Gálatas 5 e 6, e essa batalha espiritual que existe no homem interior para com o homem exterior, que existe na questão da interioridade do ser e com a exterioridade do ser. E nesse contexto está o naos, e nesse contexto está cardia, e nesse contexto está o cosmos, o universo onde o homem está, com as suas características, suas circunstâncias, suas situações, mas também está o pneuma agindo e intervindo, e também está o tempo em que o homem está, o aion, o tempo em que ele está, qual é o tempo em que ele se constitui e a situação temporal em que ele se encontra, e esse homem, então, em um conflito, em estado de conflitos, por causa das situações e circunstâncias em que está ao seu redor, seu derredor, em qual ele agora é participante de um contexto e comparticipante de outro, e aí entra em estado de conflito e conflitos. E aí é que Romanos 7 torna-se aí um capítulo célebre desse aspecto da interioridade e exterioridade humana em um conflito espiritual, em um conflito cósmico até, e um conflito também social. Então era isso que nós tínhamos para hoje na nossa aula de teologia bíblica do Novo Testamento, dentro desse programa de uma especialização em Novo Testamento. E um abraço a todos e que Deus venha abençoar a cada dia o pastor Márcio Malvestio, que está sempre participando e que está sendo o aluno a que nós estamos direcionando, focando essa preparação e especialização em Novo Testamento.